Estamos de volta com o programa Espaço Família. Que programa gostoso, gente, de fazer. Estou aqui com o meu amigo querido Anderson Henrique Silveira. Ele é empresário. Ele veio testemunhar do amor de Deus sobre a vida dele. Que testemunho lindo. Eu já tive o privilégio de escutar ele falar várias vezes e eu posso dizer que vai mudar a tua vida. Pais que estão assistindo esse programa, escutem do comecinho até o final, para vocês verem que vocês podem salvar a vida da sua família. Não é, Anderson? É isso, Manu. Obrigada por você ter vindo. Imagina, Manu, eu que agradeço, me sinto muito honrado por estar aqui hoje no seu programa. Tenho acompanhado sempre que eu recebo os vídeos pelo canal. Sim. E assim, vendo outras pessoas que eu conheço que passaram por aqui, eu vi que foi muito manifesto o amor de Deus através da vida das pessoas aqui. Sim. E como isso tem alcançado a vida de muita gente em casa. Parabéns pelo programa, obrigada, parabéns pela iniciativa. E para mim é uma honra estar aqui. Você pode ter certeza que para mim e para o Dani, que está aqui também, nossa, a gente está com o coração cheio de alegria por você estar aqui. Legal. Antes, eu quero que você testemunhe o antes e o depois. Legal, Manu. O que Deus fez na tua vida? Manu, eu tenho uma história de vida, assim, muito interessante, sabe? Eu tive, assim, um pai muito presente dentro de casa, né? Eu falo isso para todo mundo, em todos os lugares que eu vou, em que eu tenho a possibilidade de testemunhar, de falar do amor de Deus. Eu tive um pai meu pai faleceu há 10 anos, e meu pai sempre foi muito presente, muito bonzinho, muito paizão, muito bom marido para minha mãe. E para mim ele sempre foi sempre foi um referencial dentro de casa. Só que meu pai, ele tinha lá os seus hábitos, coisa de um homem que não tem vida com Deus. Até então, hoje, na visão que eu tenho, que é uma visão de reino de Deus, sim, eu vejo que ele sofria pela ignorância que ele viveu, sim, por não conhecer a Deus. E isso fez com que ele tinha atitudes, entre aspas, comuns de um homem, né, dentro de casa, de beber, de fumar e etc e tal. E aos meus 15 anos eu tive um contato com o álcool dentro de casa com ele, porque eu achava isso muito interessante, o fato dele beber dentro de casa, e eu pedi um dia para experimentar, ele me deixou beber com ele e tal. E a partir daí, né, por viver uma época diferente da dele, né, uma geração diferente da dele, eu comecei a tomar muito gosto pelo álcool. E o álcool, ele é só a porta de entrada para as drogas, no meio em que eu vivi, né? E assim, o que a geração de hoje está vivendo. Primeiro você começa com álcool e depois ele é o primeiro degrau e o pontapé para as demais drogas. Então, eu vivi, depois disso, um período intenso da minha vida de quase 20 anos usando drogas. E isso, assim, atrasou muita coisa na minha vida. Era um período tão escuro que, assim, poucas pessoas, exceto as pessoas que estavam no mesmo convívio que eu usando, sabiam, né? Por exemplo, os meus pais não sabiam, a minha família toda não sabia. E era uma coisa que me corroía muito, porque obviamente todos nós sabemos o poder destrutivo das drogas, né? Eu usava, no outro dia me sentia muito mal, me arrependia, depois à noite usava novamente. Por quê? Porque além do vício que é gerado no nosso organismo, da dependência física, a sensação que ela produz, a falsa sensação, é muito boa, né? Então, só que essa falsa sensação, ela produz uma consequência terrível na nossa vida. E isso a gente só vai enxergar depois que a gente está lá dentro. Porque no início você não observa, você não percebe, porque você está inserido num meio e num grupo de pessoas que também usam, então aquela euforia toma conta de você e você nem percebe, né? Então, isso aconteceu comigo, com vários amigos que eu tenho, que até hoje ainda estão dependentes desse vício e que ainda não conseguem se libertar. E até que um dia eu tive o privilégio de entrar numa igreja onde fui conduzido a ouvir uma palavra, a receber uma palavra. E nesse dia eu me lembro que a pessoa que estava ministrando a palavra falou sobre pacto.
E imediatamente eu entendi essa palavra, porém ainda não tinha decidido. Passado-se uma semana, isso, eu estou falando de 18, quase 20 anos que eu tinha tido o primeiro contato até quando eu parei, que foi com 33 anos. Então é uma vida, né? Muito tempo. Foi nesse período que eu ouvi essa palavra e falei, isso é para mim, isso é comigo. E eu já vinha muito tempo tentando vencer esse vício. Só que sozinho eu jamais ia conseguir. Como sozinho na nossa vida a gente não consegue as coisas, a gente precisa da ajuda de pessoas. Por isso Deus diz que não é bom que o homem vivesse só, né? Então a partir desse momento em que eu recebi essa palavra, essa ministração, eu coloquei isso dentro do meu coração que eu precisava tomar uma atitude, me posicionar. E logo na segunda vez em que eu novamente retornei, eu já retornei na intenção de estabelecer um pacto entre eu e o Senhor para que eu nunca mais usasse nenhum tipo de droga na minha vida. E eu fiz esse pacto. E na minha oração eu coloquei assim diante de Deus. Falei, Senhor, eu quero fazer um pacto com o Senhor de nunca mais usar drogas na minha vida. E o que eu quero pedir para o Senhor nisso? Que afaste as pessoas que usam de mim, assim como me afaste delas também, porque na maioria das vezes eu que chamava essas pessoas. E eu digo ao Senhor, eu nunca mais vou usar drogas na minha vida. Então, e Deus é um Deus de aliança, né? Nós muitas vezes quebramos as alianças com Deus, mas Deus ele jamais quebrou uma aliança com nenhum dos seus homens, com nenhum dos seus filhos. E isso foi muito forte, porque eu tenho 41 anos de idade e há 7 anos, quando eu tinha 33 para 34 anos, que eu me desvencilhei das drogas, há 7, 8 anos que eu estou livre das drogas, né? De álcool, de droga, de tudo, de cigarro que eu também fumava. E hoje eu posso dizer a vocês que eu tenho assim, uma nova vida, eu sou um novo homem, né? Deus restaurou a minha vida por completo, né? Eu costumo até dizer, eu não tenho 41 anos, eu tenho 7 anos. Sim. Porque há 7 anos que eu estou limpo, que de fato eu tenho uma vida plena, uma vida pura, uma vida santa, uma vida íntegra diante de Deus. O que eu estou falando aqui agora, Deus sabe o que eu estou falando, Deus conhece o meu coração, né? Então, eu quero hoje estar sendo aqui como um canal para poder chegar até outras pessoas que eventualmente estejam passando por esse problema, né? Porque a palavra diz que o nosso testemunho ele edifica a fé das pessoas. Sim. Então, por onde eu passo, que eu tenho a oportunidade de falar do amor de Deus na minha vida, arrancando de mim um vício que eu trouxe para dentro dela e ele tirou de mim tudo. Sim. Ele tirou a ansiedade, ele tirou o desejo, ele tirou... assim, me afastou de pessoas que usavam comigo e afastou essas pessoas de mim também. Depois que eu estava 100% curado, eu fui atrás de todas essas pessoas para trazer elas, para testemunhar para essas pessoas como a gente pode viver de fato livre. Porque até então eu vivia num mundo de noites e baladas, né? Usando muitas drogas e achava que eu era um homem livre. Porque eu tinha uma liberdade financeira muito boa, porque eu tinha muitos amigos, porque eu sempre fui um cara de muito relacionamento. Então eu tenho muitos amigos. Então isso me trazia uma falsa sensação de liberdade. Sim. E assim, eu falava, puxa, eu vou onde eu quero, eu estou com as pessoas que eu gosto, né? Eu faço o que eu quero. Eu sou legal pra caramba. Eu sou legal. Todo mundo gosta de mim. Todo mundo gosta de mim. Eu me sentia meio que unânime no meio dos meus amigos, das pessoas que eu conheci. E isso era porque assim, eu morei em Taubaté sozinho por muito tempo. E assim, ninguém sabia o quanto eu sofria no outro dia de manhã. Só Deus, né? Só Deus sabia. Quando você punha a sua cabeça no travesseiro. O quanto eu sofria com isso, né? Me vinha aquela sensação depressiva, assim, do que eu estou fazendo com a minha vida. Tinha que trabalhar no outro dia, não tinha ânimo, não tinha corpo, não tinha como trabalhar. Enfim, eu
resolvi, né, desse dia que eu estabeleci esse pacto com Deus e tomei esse posicionamento. É isso que eu ia te falar. O seu posicionamento, você entregou o seu coração para Deus. Amém, exatamente. Não é verdade? Exatamente. E Deus viu dentro do seu coração a sua vontade de sair disso. Exatamente. E isso também é algo sobrenatural. Exatamente. A pessoa tem que querer, não é? É isso, Manu. E assim, obviamente fui conduzidos por pessoas que Deus me aproximou, aproximou de mim, né? Pessoas que, assim, que nunca usaram nenhum tipo de droga e que me conduziram a sair das drogas. Sim. Então você não precisa ter o testemunho de uma pessoa que usou para poder curar somente. Isso é muito importante, mas pessoas que têm vida com Deus e que impartiram parte de suas vidas a mim e que hoje, graças a Deus, estou livre das drogas, livre do álcool, livre de tudo que me impedia de receber o amor de Deus. Tanto que estou há 3 anos casado, né? Uma linda mulher. Minha esposa linda, maravilhosa. Thalita, te amo. Um beijo, eu também te amo, Thalita. A Luísa, que foi um presente que o Senhor nos deu. Apaixonada pelo pai. Apaixonada pelo pai. Meu chicletinho. Verdade. Amo demais. Sim. Então, a palavra de Deus diz que assim, né? Buscai o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, o que eu fiz nesse período da minha vida, logo quando eu rompi com todos os vícios que me atrasavam, eu me afundei completamente no reino de Deus. Sim. Eu procurei mergulhar na palavra, eu procurei caminhar com pessoas do mesmo propósito, eu procurei me alimentar de Deus 24 horas por dia. Sim. Assim como faço, para sempre farei. Você serve. E sirvo ao Senhor, e isso me produziu a verdadeira liberdade. Né? Plenitude. A plenitude, isso me trouxe vida. Né? Essa é a verdadeira vida. Exatamente, mano. A vida que eu sempre busquei viver, hoje eu vivo. Sim. Né? Livre daquilo que me aprisionava. Sim. E é muito interessante isso que você está falando, porque isso é libertador. Né? Você saber que você entregou seu coração para Deus, você fez um pacto com Ele, Ele te ouviu e falou: Anderson, eu vou te ajudar. Ele colocou pessoas no seu caminho, amizades verdadeiras, porque aqueles amigos não são verdadeiros, né? E eu faço parte dos seus amigos, a gente acompanha, a gente está sempre junto. E que honra recebê-lo aqui para falar desse amor de Deus. Amém. Dê uma mensagem bem rapidinha para quem está vivendo isso dentro de casa. Fale que há sim um Deus que transforma uma vida, que cura, e que você teve uma vida nova, não uma vida, sabe, meio remendada, não, foi uma vida nova. Amém. Vou falar aqui olhando para o nosso telespectador. Isso. Eu quero primeiramente mandar uma mensagem a você que é pai, você que é mãe. Hoje eu estou falando isso por experiência própria, porque também sou pai, né? A nossa vida, ela tem que ser uma vida íntegra diante dos nossos filhos. Não adianta a gente educar os nossos filhos com palavras se a nossa atitude não condiz com a nossa palavra. Isso é muito importante, porque trazendo para o início do meu testemunho, eu tive um pai que era um referencial de pai dentro de casa, porém as atitudes que ele teve de fazer uso de álcool, de cigarro dentro de casa, trouxe para mim, tendo ele como um referencial, os mesmos desejos. Eu vivi uma época diferente da época dele. E isso acarretou o quê? Eu acabei experimentando drogas e etc e tal, e acabei vivendo parte da minha vida. Eu tenho 41 anos, vivi praticamente quase 20 anos dentro de um vício que me aprisionou por muito tempo. E também quero dizer a você que eventualmente está passando por esse problema e que está procurando uma solução. E eu vou te dizer, eu encontrei a solução. Não estou aqui dizendo que o trabalho de profissionais da área da saúde não são importantes, muito pelo contrário, são de extrema importância. Se você está fazendo um acompanhamento com um psicólogo ou com um psiquiatra, continue e permaneça. A solução que eu tive na minha vida, da noite para o dia, estou dizendo aqui a você que eu não tive 18 dias nem 18 meses de vício, eu tive 18 anos praticamente. A solução que eu tive da noite para o dia de deixar tudo aquilo que me aprisionava
sendo ele uso de drogas, de álcool ou de cigarro, foi Cristo que me curou. Amém. Ele restaurou a minha vida. Ele me tirou do mar de lamas em que eu me encontrava e me trouxe para o reino da sua maravilhosa luz. Eu trouxe tudo aquilo que era obscuro, tudo aquilo que era assim, trevas na minha vida, eu trouxe e coloquei nas mãos do Senhor, que é a luz, e isso produziu cura em mim. Então, se você hoje está vivendo essa condição, traga a luz daquilo que você está vivendo. Mostre ao Senhor a isso. Procura uma pessoa que possa te conduzir, uma pessoa que tem vida com Deus e que possa impartir essa vida de Deus à sua vida, e eu tenho certeza que você será curado. Amém! Não tem como não se emocionar. Não tem como se emocionar. Entregue a sua vida a Deus. Coloque os seus fardos nos pés do Senhor. Ele vai curar. Tenha esperança, tenha fé de que a sua vida pode ser restaurada. Deus quer te dar uma nova vida, uma vida zerada, uma nova história. O passado, para Deus, não tem problema nenhum com o passado. Ele quer te dar uma nova história. Deus te abençoe. Muito obrigada por nos acompanhar. Agradeço demais você ter vindo. E esse programa hoje tinha que ter até mais 10 minutos, porque hoje nós até extrapolamos. Um beijo, meu amigo. Deus te abençoe. Eu agradeço, meu amigo. Para mim é um privilégio, como te disse, uma honra estar aqui. Estou à disposição sempre que precisar. Amém. Um beijo especial para você e até o próximo programa. Tchau.